Oi, eu sou a Tamires do Resenhando Sonhos. Oi, eu sou a Gisele do Opção Literária. Oi, eu sou a Jess do Jazz Lendo. A gente tá fazendo a cobertura da segunda temporada de A Roda do Tempo. Tem review aí do episódio 1, 2 e 13 e também já do episódio 4, assim como as nossas primeiras impressões sem spoilers. E hoje a gente tá aqui juntas pra bater um pouco aí de papo sobre a série e conversar com spoilers, tá? Com spoilers dos livros, porque o pessoal estava muito exaltado nos Vocês comentários. pediram. Ressaltando mais uma vez, esse é um vídeo com spoilers dos livros. A gente vai levar em consideração até o livro publicado aqui no Brasil, que é o livro 8. A gente sabe que a temporada é focada, né, no livro 2 e um pouco do livro 3, mas já tem algumas coisas, já tem vários foreshadowings aí de coisas que vão acontecer bem mais pra frente. Então a gente vai entrar nesses detalhes. Então, se você não leu ainda os livros e você não quer pegar nada de spoiler do que vem por aí, esse vídeo não é pra você, esse vídeo é pra galera que já leu e pra galera que não se importa de tomar spoiler, que quer ficar na expectativa mesmo. Então fica aí com a gente que vamos hablar hoje. Estão avisados, hein? Também, Fecha o vídeo, sai daqui se não quer tomar spoiler, porque vai ter muito. seria bom também, assim, talvez, se você realmente quiser falar alguma coisa de o livro 10, do livro 12, coloca assim: "Spoiler do livro Hum. tal", porque daí as pessoas que estão ali pelos comentários decidem se elas querem esse spoiler ou não. Bom, a gente pode começar então, eu acho que falando sobre o arco que mais teve mudança, e é o que mais as pessoas estão comentando hoje em dia, né, que é o arco da Moraine barra Lance. Primeiro que a Moraine, ela meio que perdeu os poderes, a gente pode falar assim, a gente não sabe ainda o que que aconteceu com a Moraine, né. Ali aconteceu alguma coisa ali, com o Ishamael no final da primeira temporada, eu acho que ele fez uma amarração ali com ela, ele blindou, mas o que ele fez de fato não foi abordado, e ela tá sem os poderes, então ela tá passando por uma crise, ela tá sofrendo, a pobre, né. E isso também tá acontecendo com o relacionamento, entre ela e o Lan, né, que também entrou em conflito, ele não sente mais ela, né, através daquele vínculo de guardião, e ela, assim, quer afastar ele, né, porque ela tá preocupada. Assim, acho que são 2 vieses, né. Ela não quer se preocupar em ter que proteger, e ela se preocupa também com o Lan, né. E esse é o arco, assim, então, que teve mais diferença, dos livros. E é também o arco que mais tem crítica por conta dos leitores, né. O que vocês acham? Vocês acham que o pessoal da série, os roteiristas, souberam conduzir bem esse arco da Moraine, ou ele já tá fazendo hora extra aí? Eu tenho uma dúvida que eu falei pra vocês, né? Primeiro spoiler desse rolê, tá? Então É. vamos lá, a gente avisou, a gente avisou. Spoiler grande. Esse spoiler é grande, tá? Eu comentei com as meninas quando a gente teve contato, né, pela primeira vez com a forma como ela tava tratando ele, que a gente vê uma coisa mais pra frente nos livros, que é, meu Deus, a morte da Moiraine. Eu fico nervosa de falar, porque parece que eu tô falando com um rolê muito grave aqui. Enfim, a Moiraine morre nos livros, né? E aí a gente vê o Lan tendo que lidar com essa quebra do vínculo, só que é numa proporção completamente diferente, porque são situações diferentes. E aí ele vai em busca de se curar, enfim, vai em direção a Nynaeve, aquela coisa toda que a gente vê. Eu tenho um pouco de dúvida sobre o quanto a série vai ter coragem de a Moiraine, tá? Especialmente, talvez, nessa aceleração que a gente tá, de estar adaptando 2 livros por temporada, isso aconteceria logo ali na frente, né? Sei lá, Uhum. na próxima temporada, talvez, dependendo de como eles forem. Então, eu não sei, eu acho que a gente não tem peso suficiente nos outros personagens pra cortar a principal estrela, que é a Rosamund Pike. Então, eu acho que eles anteciparam um pouco isso, até porque, se isso acontecer lá na frente, o arco do Lan já não vai existir mais, porque ele já vai ter passado por isso. Vai ser repetitivo, né. Então, ou eles vão cortar isso da série, ou eles vão dar um outro fim pra Moiraine, tipo, ela só. E foi isso. Porque a gente já viu aí, né, uns sneak peeks das próximas cenas, e a gente já viu uma cena de reencontro do Lan e da Moiraine, onde eles estão com a cabecinha Estão com a colada. testa, né. Então, então eles vão se juntar. E aí eu fico um pouco preocupada com isso, porque eu acho que seria muito legal manter a morte da Moiraine, porque eu acho que ia ser Ned Stark style aqui. Sim. Mas eu acho que se eles vão ter que mudar isso lá na frente também, senão vai ficar muito repetitivo. Eu não acho que eles vão ter
coragem de matar a Moiraine, assim. Eu acho que é uma personagem que, desde sempre, ela é a porta de entrada para essa série, ela é a cara da série, então eu não acho que eles vão ter essa coragem. Mas eu fico um pouco preocupada, porque se no final eles se reencontrarem e der tudo certo e não existir, o plot Lan, triste pela morte, se juntando com a Nynaeve, que é um plot também que eu não gosto muito da forma como acontece, a gente passou muito tempo pra nada. A gente passou muito Sim. tempo com essa personagem, com eles 2 sofrendo pra nada. Então eu sinto que a gente precisa de uma ótima explicação para as coisas que vão vir no futuro, porque eles ficaram sofrendo durante todos esses episódios, vocês reclamaram horrores sobre isso nos comentários. Aguento mais, gente. Que Paciência estava tem muito limite. ruim, que o Lan vocês não aguentam mais, então assim, pra onde tá indo isso? Eu não acho que eles vão ter a coragem de manter ela morta, ou manter ela sem poderes, então a gente teve tudo isso meio pra É nada, sabe. porque a Moiraine sem poderes, ela vai capotar daqui a pouco, né? Ela Porque tem Não, porque ela tá lembrando, lutando com os grandão, né? lembrando que ela é, meteu uma espada na sim, Lanfira e esses dias essa mulher vai atrás dela com Ela sangue no olho agora. Eu acho que assim, ó, das duas, uma. Ou eles vão manter a Moraine sem poderes, né? E aí, não sei o que, que eles vão fazer pra equiparar ela a outros personagens. E aí, tipo, ela volta na companhia do Lan, só que ela sem os poderes. Ou ela vai recuperar os poderes ainda e eles vão voltar a ficar juntos, só que sem o vínculo. Aí isso seria interessante, os dois juntos, sabe? Porque eles querem a mesma coisa, ele quer proteger ela e tal, só que sem a parte do vínculo, porque a gente já vai ter passado por isso e não vai fazer sentido lá na frente se ela faltar. E eu acho que a série tem que matar a Moraine em algum momento. Gente, é assim, jornada do herói, sabe? Ela precisa dar espaço pro Randy, ele ele falar por si só em algum momento, sabe? Ele andar ali com as próprias pernas. mas E eu eu acho acho que que essa é uma série, amiga, a gente sabe que é uma série com uma história muito interessante e com muitos personagens. Eles vão ter sim, que parar e trazer outros personagens interessantes de peso. não, seria interessante matar Esses ela. personagens que a gente está acompanhando, eles precisam falar por si só, porque eles não podem ficar dependendo só de Rosamund Pike, sabe? E eles precisam ver o que, que eles vão fazer, mas a Moraine precisa sair de cena lá pela terceira, quarta temporada. Senão Eu aí acho que eu que amo a Moraine talvez vou ficar brava. Eu acho que talvez o sair de cena da Moraine deles possa ser exatamente isso que tá acontecendo, porque como ela não tem poder e ela tá distante, o Randy tá aí caçando as coisas dele, fazendo as coisas dele. E talvez esse seja o máximo de sair de cena que ela vai ser, Ah, mas porque ela eu não ainda sai de acho que cena, não ela é vão a matar ela. protagonista da segunda temporada. Ela ainda continua sendo a protagonista. Isso não é sair de cena. Eu acho que a gente vê muito ela fragilizada e vê muito ela sofrendo e vê ela e o Lance se afastando, e eu acho que esse é o sair de cena, talvez eles Hum. pudessem fazer. Eu concordo com você, eu acho que se ela morresse seria legal. Uhum. Eu acho que daria um peso na história diferenciado, sabe. Tipo, os personagens principais realmente morrem, coisas horríveis realmente podem acontecer, eu acho que isso deixa a série interessante, mas eu realmente Sim. acho que não vai rolar, assim, Eu não acho por que agora. a jornada dela sem poder tá bem legal, porque ela provou que ela não é só poder, sabe? Porque ela tá fazendo as coisas dela, ela tá indo atrás, ela tem lábia, mas Ela a provou parte que do ela tem um Lan eles foco, erraram né, feio. ela tem um A foco muito ela grande, tem. a vida dela é o dragão e ela provou isso, né, com É poder ou muito não. bom. Então, acho que essa parte eles manteram assim. É bem o que a gente imaginava de uma personagem como a Moraine. Mas a parte do Lan erraram feio, não souberam o que fazer com o personagem. Não tá É uma legal, pena, sabe? é uma Nossa, pena. eu tô com o ranço do Lan, gente. Eu Eu não tô jamais com imaginei. ranço, Eu mas tô, sabe? Eu não eu aguento gosto mais muito ver desse a É cara porque dela. personagem. eu acho que o rolê dele é o seguinte. Eu acho que a gente tinha um personagem bastante determinado, e ele era determinado a manter ela viva, e a proteger ela, e a seguir, né? E a gente viu alguns pequenos conflitos dos dois na primeira temporada, mas ao mesmo tempo ele sempre foi muito determinado. Inclusive, eu acho que o silêncio dele mostrava muito isso, sabe? Ele sabia o que ele estava fazendo. E eu acho que ter tirado isso do personagem foi o pior, porque ele poderia estar triste por estar distante dela, mas ainda assim estar determinado. E o Lan não está determinado, ele não sabe o que ele Não. vai fazer. Tanto que no quarto episódio existe essa conversa. O que você vai fazer agora? Você vai pra torre? Você não vai? E ele tá tipo, não sei o que eu vou fazer. Então, pra mim, o pior
dessa relação não é o fato da Moiraine estar afastando ele, foi que o Lan foi descaracterizado enquanto personagem. É como se sem a Moiraine ele não existisse. E esse é um Sim. personagem que tem uma puta de uma história por trás, que é um guerreiro, que passou por muitas coisas, que viu a família dele, o povo dele, né? O reino dele ser consumido por isso. Então ele tem ele tem as mesmas determinações e os mesmos motivos para querer resolver isso que a Moiraine tem. E a série está ignorando isso ao fazer ele só uma criança chorona porque perdeu a mamãe. Eles se Pensando juntaram porque também- o propósito deles era igual, lutar contra a sombra. Como que ele perdeu o propósito? Aí eu vou entrar na série e vou dar um tapa no Lan e vou dar um tapa no diretor, no showrunner, sei lá. Quem foi Mas que fez isso com ele? vocês acham que isso também é pra adiantar a parte Lan e Nynaeve? Acho que A Tami não. tinha comentado Eu isso com a acho que gente. sim, porque eles já transaram na primeira temporada. É, e Mas tem ele uma não coisa vai aqui ficar também, com lá ela na primeira agora. temporada eles têm uma conversa, a Nynaeve e o Lan, e a Nynaeve fala pra ele que agora ela entende porque ele tá com a Moiraine, porque antes ele não tinha nenhum propósito, agora ele encontrou o propósito juntando com a Moiraine. E daí agora tira esse propósito, igual a Tami falou, igual vocês comentaram, tirar esse propósito, que no caso é a Moiraine. Então talvez seja pra abrir o novo propósito, que seja a Nynaeve, Ah, que é uma mas coisa que acontece lá na frente, mas talvez eles estejam trazendo pra fora. que porra de personagem é esse? Né? Que depende de uma mulher pra seguir em frente? Ah, É que eu acho não. que, Mata o Lan, da então. forma como não, não mata o Lan, não mata o Lan. Mas eu acho que a forma como eles estão trazendo pode ser uma saída, entendeu? A forma pode ser que eles levem pra esse caminho. Eu Pode também não ser, vai ser gosto, ruim, né, mas amiga? Vai não, ser vai ruim, ser né? ruim, eu não gosto, eu não curto. Eu não curto nem nos livros a forma como eles se juntam, assim. É muito Uhum. abrupto, muito abusivo, eu não curto. Tá, e aí deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A gente viu no episódio 2, eu acho, ou não foi no 1? Não, acho que foi no 1. A Liandrin corta, né, o acesso da Nynaeve Sim, ao poder único. Isso já é eles dando um... Porque, assim, eu acho que quando for resolver o rolê da Moiraine, e eu acho que vai resolver, porque pra mim não faz sentido nenhum ela estar sem poder na série, eles não vão explicar. Assim como muitas coisas não são explicadas. Então eu acho que, tipo, aquilo ali já foi um... Um prenúncio, né? tipo Ó, assim... vamos contextualizar, colocar isso aqui na série para as pessoas meio que entenderem que funciona a blindagem. tipo, é possível cortar este acesso, você sendo uma pessoa mais poderosa e que consegue dominar melhor este acesso. E talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu lá com a Moiraine. Ela enfrentou uma pessoa que é imensamente mais poderosa do que ela, e ele teve uma facilidade muito grande de cortar esse acesso dela. eu acredito que possa ser isso. Esse arco dos abandonados me incomoda, mas vou deixar pra falar quando a gente for. Ah, eu gosto. Mas eu fico um pouquinho levemente incomodada, mas tá bom. Tá. Aí eu acho que vai ser isso, assim, não consigo, assim, imaginar cortar assim para valer. E eu acho que tinha que ser algo já comentado, sabe? Se eles não comentaram nada até agora, é porque eles querem fazer algum tipo de suspense, sabe? Sobre ai, o que será que aconteceu com ela, mas não comentaram nada. Acho que foi a Verin que falou, citou alguma coisinha ali. Mas aí aposta, vamos fazer uma aposta aqui. É nessa temporada que ela retorna ao poder ou vai ficar pra próxima? Tem que ser nessa, pelo amor de Deus, vai arrastar isso daí não. Eu acho que vai ficar pra próxima. Eu acho que quando eles se juntam, já tá, tipo, no último episódio, é quando eles se encontram junto com o Randy também, e a gente vai ficar com Deus sobre isso. Eu gostaria que fosse nessa segunda temporada, mas Eu também. eu não sei se eu acho que vai ser, porque... Tem muita coisa pra acontecer. e eu achei muito sutil, sabe? E na verdade, a gente não viu ainda a personagem buscando resolver isso, né? Não, ela não foi buscar. Então, ou vai ser Nynaeve style lá no final, ou, sabe? Vai ser uma coisa... vai acontecer sem querer, porque não tem tempo, eu acho, de introduzir esse assunto e resolver, sabe? Por exemplo, para desfazer uma blindagem, eu acho que tem que ser um homem, porque foi feito por um homem. E tem que ser um homem habilidoso. Que homem que a gente tem que Teria é que ser habilidoso o Randy. Bloguei. e ele não sabe nada ainda, ele não entende ainda, né? Então é complicado. Se for nessa temporada, é complicado. Eu fiquei pensando agora que a Tami falou da Nynaeve, porque a Nynaeve é a pessoa que descobre como Se a Nynaeve voltar, tiver, né, se a o Nynaeve povo, né. tiver um surto de energia Eu acho que curativa sim. com a Moiraine ao alcance, será que não resolve? Mesmo a blindagem tendo sido feita por Saidin, será?
Eu não sei se essa regra se aplica na série, porque tá tudo Verdade. mudado, as regras de aplicação de poder estão todas mudadas na série. Não sei. Então é algo que ela pode resolver, né? Ai, eu vou Nossa, detestar. imagina a Não aguento arrogância da Mari. Nynaeve se for ela que resolver esse rolê. Ai, vai unir elas duas. Vai, jura. Iludida. E pra gente poder mudar de tópico, o último tópico da Moiraine é sobre a aparição da irmã dela, né? Quando a série não tinha sido lançada ainda e foi anunciada, né, uma irmã para a Moiraine, bom, foi um arco, desagou uma galera, especialmente no fandom internacional de A Roda do Tempo, falando como era desnecessário, de como a série ia focar em personagens que nem existiam, nem eram mencionados nos livros, né? Mas eu até gostei bastante da inserção dessa irmã. Eu acho que ela não foi. Não, ela foi usada com propósito. E por enquanto, pelo menos, ela não teve assim tanto tempo de tela. E eles usaram esse arco da irmã para duas coisas, né? Aliás, para três coisas. Pro confronto dessa irmã com a Moiraine, que foi legal, porque, tipo assim, você vê de onde ela vem e vê que é uma coisa que tá na família. Segundo, pra demonstrar o jogo das casas na primeira interação que ela tem com o Range, que é no terceiro episódio ainda, e pra jogar essa coisa que eles estão trabalhando trabalhando talvez seja uma palavra forte. Eles estão insistindo e inserindo nessa segunda temporada sobre o fato de que o envelhecimento das Aes Sedai é diferente de uma pessoa que não tem acesso ao poder único, né? E aí fica claro na interação delas. Como é que foi pra vocês? Eu fiquei bem Sim, chocada, tem tanta gente. coisa, tem tanta coisa pra reclamar. Não. Tem tanta coisa que tá acontecendo que podia estar melhor, eu acho que isso é uma coisa tão pequena, sabe? E eu acho que essa inserção da irmã da Moraine mostrou mais da Moraine, isso é sempre muito legal, sabe? Isso é sempre muito interessante. A gente caminhou com ela ali pelo quarto dela, viu a pintura, viu as coisas que ela gostava, a forma como ela se sentiu quando ela colocou o vestido bonitão dela, sabe? Se sentindo de novo aquela pessoa do poder. E eu gostei muito também de ver ela abaixar um pouquinho a bola, né? Que a hora que a irmã conversa com ela e fala pra ela: "Quem manda nessa casa agora sou eu. Eu sou a senhora dessa Eu sou a casa". maioral daqui. Exato, então eu achei interessante, porque isso dá, contexto pra personagem, sabe? A gente conhece ela mais profundamente, um pouquinho do passado dela. Então, assim, ela não teve um super espaço, nossa, foi um episódio inteiro focado na irmã da Moraine. Não, gente, calma, foi só um rolezinho, então, assim, por mim foi tudo bem. Vamos ver como vai desenrolar, mas até agora foi tudo bem. Eu acho que o mais legal é que deu também um contexto para a casa da Modred, né? Que é uma casa importante, né, para a história de A Roda do Tempo, que está sempre aí enfiada nos rolês de politicagem, sempre querendo a coroa de Karen. E ali um pouquinho que ela apareceu, já falando que o filho dela ia casar com a rainha, eu já falei, ai meu Deus do céu, isso é muito da Modred, isso é muito Karen, isso é muito jogo das casas. Então, eu gostei muito. E é uma personagem que vai voltar, né? Porque tem ali o penúltimo episódio, é sobre o jogo das casas. Então, com certeza, ela, para o bem ou para o mal, ela vai estar de volta. E aí eu não sei o que a gente pode esperar dela, sabe? Se ela vai ser uma personagem que ajuda a Moraine e o Randy, ou, tipo, eles vão ter que implorar muito pela ajuda dela, não sei, Eu sabe? acho que essa é uma personagem que pode, inclusive, dar umas rasteiras ali. Porque Eu concordo. ela Com tá jogando o certeza. jogo dela e a Moiraine é família, mas eu não sei se a Moiraine faz parte do jogo dela, não. Elas estão afastadas há Uhum. muito tempo, agora ela tá é mais importante pra ela o que ela quer, o que vai ser bom pra ela e não pra Moraine ou para o Randy. Principalmente Ela não porque vai a ajudar Moraine muito não. voltou com aquela arrogância, né? Com aquela Exatamente. panca, assim. E não é bem assim. Então é uma personagem que eu não sei, assim, o que esperar dela, sabe? Bom, vamos para o próximo tópico, que é o Randy, nosso dragão renascido. O Randy, ele ainda tá morto lá para o pessoal, né, o que é uma coisa que, pô, já se passou muito tempo, mas ele ainda tá morto pra geral, ninguém sabe direito o que que aconteceu, com ele, inclusive nem o Lan sabia, né, a Moraine conta pra ele depois que ela mentiu pra ele e tudo mais. Então ele tá lá em Ela Carmen. mentiu, Não não, que ela mentiu! omitiu. É, isso é verdade, Ele isso é interpretou verdade. o que ele quis a respeito da fala Sim, dela. é É. verdade, as Sedai. E daí ele tá lá em Carmen e tá no sanatório encontrando com o Logain e tudo mais. Esse encontro com o Logain acontece bem mais pra frente, assim, nos livros, não é agora. E inclusive, eu acho que esse encontro veio exatamente para que ele consiga aprender um pouco mais sobre o poder antes, né, para que essa evolução dele aconteça antes. E isso também pode ser porque um personagem mais pra frente que aparece, que vai ensinar ele
a controlar um pouco o poder, pode não aparecer, né. Ele pode sumir um Não, quero pouco e o saber, ele vai Logain aparecer e o sim. Logain entrar na frente. O Olha só, que que eu vocês tenho um acham? pensamento sobre isso que vai meio contra isso, porque eu não consigo ver isso fazendo sentido, tá? Porque pra mim, aconteceu, para mim o encontro Range e Logain foi o que a gente já viu, galera. Agora Não vai ter mais nada. o Range não vai mais ficar lá em Carhin daquela forma, ele não vai mais trabalhar, acabou de, tipo assim, acabou, música da Beyoncé lá, me demitir, é isso, vida que segue, porque ele não vai voltar a trabalhar lá como se nada tivesse acontecido. A Moiraine já sabe onde ele tá. E aí o único jeito do Logain seguir ajudando o Range é se o Logain sair dessa instituição. E se a Moiraine foi lá, porque a gente descobriu que foi a Moiraine que colocou ele lá, posicionou ele lá. Então a Moiraine vai ter que ir lá e tirar esse cara e botar esse cara para andar com o Range. Daí tudo bem. Mas a gente Eu tá. acho possível. A gente tem que esperar esse movimento dela. Eu acho que sim. Acho que sim. Porque senão, não tem como esse personagem seguir ajudando o Range. Sim. E aí é uma pena, até porque eu achei bem legal aquela situação ali e tal, da gente ver mais e até ter contato, assim. Porque nos livros demora um tempo, assim, pra gente conseguir ver outros homens, né, nessas interações aí. Então, eu achei legal. Também não sei se teria espaço ou porquê da gente ficar muito tempo ali, mas ou o Logain vai escapar dali, ou não tem como ele ficar ajudando o Range. Aí, se ele escapa, tudo bem, o nosso querido Asmodian aí vai por água abaixo. Vai com eu ia falar: "Vai com Deus", mas não, vai com o Mas eu Tenebroso. acho que são coisas diferentes também, porque o Asmodee, no caso, ele tem acesso ao poder, né, e o Logain, ele é limitado. Ele pode meio que ser um professor, ele pode ajudar na teoria, assim, né, mas ele não vai conseguir ajudar tanto ali, né, no campo Ou a prático. Nynaeve vai mostrar o poder dela antes e vai curar ela, vai curar a Moiraine e é isso. Ah, Mas gente, isso aí é nossa, vai ser muito Deus Ex eu Machina. acho que ele é importante porque ele traz, pelo menos nos livros, a sensação que é engraçado você pensar no fato do Range ficar flertando com o lado das sombras, porque a gente sabe que ele é o herói. Então você não vai ficar tipo, nossa, o Range vai virar a casaca. Não, mas eu acho que seria legal fazer isso na série, sabe? E o jeito de fazer isso na série é ele ter um servo Contato. do Tenebroso ao lado dele, porque isso vai fazer ele meio que, tipo, parece que ele vai estar se virando pra algo, quando na verdade ele não tá necessariamente. Então eu acho que a série poderia trazer, jogar o Range mais nessa corda bamba e levar pra audiência essa sensação de que talvez ele esteja sendo corrompido. E a pessoa pra fazer isso é esse abandonado. E até Tem porque cara esse que falso vem da Era das dragão, ele Lendas, que é esse falso muito dragão, ele não tem assim, tanto, assim, conhecimento sobre o poder único quanto esse falso dragão. é. Verdade. Então, por mais que o Masvientain, ele é um cara muito mais aplicado, né, que ele e o Randy até fica aquela relação meio, sabe, de ciúmes, porque um sabe mais que o outro. O Masvien se acha até mais poderoso, né, do que o Randy. Não é a mesma coisa do que ter um cara ali da Era das Lendas, que tem muito conhecimento. Ele é preguiçoso, o Asmodee é preguiçoso, tá cagando pra tudo, ele tá, mas ele sabe. Mas eu acho Então, é muito que legal. isso também faz parte do que eu acho que é a diferença do arco dos Abandonados. Eu acho que na Uhum. série Os Abandonados, a série quis trazer os Abandonados de uma forma muito mais séria. São realmente personagens que dão medo, porque nos livros não é isso, né. Tem vezes quando a gente lê Os Abandonados e a gente ri. Então eu acho que na série eles querem um abandonado muito Será mais que não vai sério. ter isso ainda, amiga? Porque é muito cedo pra gente imaginar isso, porque a gente não Seria viu nenhuma bom. interação entre o Ishamael. Eu acho que Nossa, vai mas só ter, a forma sim. que veio a Selene já foi muito mais. Você consegue imaginar a Gwen? A Gwenda é uma personagem que vai ter com certeza, porque tem uma estátua lá com os peitão dela. Acha que você acha que ela vai ser uma personagem séria? Como? Ai, amiga, tudo pode mudar, tudo pode mudar. Eu Acho que ter esse contraste vai ser legal, assim, um eu acho que pouquinho de vai ser. séria da lenda. Seria Eu acho que vai legal. ser contraste, porque eu acho que é interessante a gente perceber exatamente uma coisa que já começou. Eu talvez esteja adiantando vários tópicos do nosso roteiro, mas eu acho que colide aqui com o que a gente tá falando, né? A gente teve o personagem. Como é que é o nome dele? É o Winter? A Lorde Ingtar, né? Aqui fala O pro Perry. Perrin pensar os motivos
do Padan Faim ter feito as coisas que fez. Os motivos dessas pessoas terem tomado os lados que tomaram. Então, eu acho que essa menção aí também já talvez seja um foreshadowing também pra gente perceber que às vezes tem muito mais a ver com ganância do que tem a ver com pura maldade. E as duas coisas, apesar de uma às vezes levar em direção à outra, elas não são a mesma coisa, né? Então, tudo bem você ser um paspalhão e você tá do lado do tenebroso. Porque você não é por inteligência, é porque tá te oferecendo algo que você queria, né? Então, eu acho legal eles jogarem isso, até porque agora com esse joguinho que eles fizeram da Selene versus Lanfear, eu acho que isso vai abrir também os olhos do público pra ficar mais de olho. Será Qualquer que personagem que aparecer, né? que é o que a gente faz quando a gente tá lendo os livros? A gente fica, será que esse cara é um abandonado? Será que esse aqui é fulaninho? Então, eu acho que o público vai começar a pensar nisso. E aí dá pra inserir uns personagens mais bobalhões, assim, e fazer esse contraste. Inclusive, eu tenho uma teoria aqui, só voltando rapidinho, que a Anver, ela é uma amiga das trevas. Mas é uma teoria muito que eu ranquei do nada, assim, sabe? A irmã da Moraine. Ah, Eu acho que ela fez algum pacto pro filho dela conseguir ali ser se casar com a rainha. Mas enfim, uma coisa que eu ranquei bem do absoluto nada. Seguimos. Bom, e eu acho aí, se ela isso mesmo. for, realmente ela vai dar uma rasteira, então, na Moiraine no final da temporada. vai. Ai, vai ser legal, hein? Nossa, se a Moraine perder, cara. Vai ser muito... Gente, eu amo a personagem, é uma das minhas favoritas, tá ali no meu top 3. Mas eu gosto quando isso acontece, porque a gente vê, às vezes, só a luz ganhar. Tudo bem que o mundo tá quebrado, né? Que teve a ruptura do mundo. Mas é legal equilibrar, às vezes, as coisas, né? E aí, já que a gente tá falando, então, da Selene, né? Vamos ver o que vocês acharam desse arco, porque, assim, nos livros, né? Ela também se apresenta pro Randy como Selene. Ele tem ali um flerte bobo muito, muito, assim, beira a tosqueira. E é claro que pra série eles É bem iam casto, né? bem casto. É claro que pra série, né, pela idade dos personagens, eles iam, então, aprofundar esse relacionamento, né? Se aprofundou demais, né? Porque a gente viu uma Eu não aguentava mais. conexão. O Randy até falou que ama ela. Eu falei, cara, isso aí tá muito avançado, sabe? Mas eu entendo, né? Ele tá sozinho, tá carente. Então, assim, eu entendo ele. Mas o que vocês acharam, então, das diferenças da Selene do livro, né? Da Lanfear do livro? E também isso do Ishamael ter que despertar, né, os abandonados, porque isso também não tem nos livros. Então, eu acho que ele tem que ir atrás de todos os selos. É só ele que pode fazer isso? Será que a própria Lanfear, que ela é bem egoísta, né? Eu não vejo ela despertando ninguém. Mas como será que vai ser, então, esses selos, né? Esses abandonados vão Eu despertar? acho, Será que eles já estão por aí? E eu tenho uma teoria, eu vou falar depois no final. eu acho interessante esse rolê dos selos, mas a a maior coisa que eu vejo nisso é como eles trouxeram abandonados que são muito fortes. Abandonados que não têm uma fraqueza, porque a gente vê ali a Moraine esfaquear a mulher. É no peito, depois corta o pescoço e fala: "Corre, meu filho, corre que a gente que não sei o quê". E nos livros, os abandonados, eles são têm corpos Vulneráveis, normais, né? são pessoas, eles têm corpos normais, então se você cortar o pescoço, ele vai morrer. E daí aqui na série isso não acontece, então eu fico um pouco preocupada do quanto eles estão crescendo esses personagens, é o que eu falei pra vocês antes. Eu acho que eles querem trazer alguns abandonados, pelo menos, muito mais fortes, muito maiores do que é no livro, mas maior o quanto? Porque precisa existir uma fraqueza. Eles precisam morrer de alguma forma enfim. Eu Fogo entendo que eles eram devastador. muito poderosos. Eu entendo que eles eram muito poderosos e a série deixou isso muito claro, mas eu não gostei muito de como você corta o pescoço do abandonado e ele continua vivo. Eu acho que Vou dar meus 2 centavos aqui. O Robert Jordan, nosso querido autor de A Roda do Tempo, ele fazia isso de forma velada nos livros, né? Ele matava, dali a 2 livros o cara ressuscitava de novo. Então eu acho que a série... O Shamael morreu quantas vezes? então Pro Randy? eu acho que a série só fez isso de uma forma mais escancarada pra gente não ficar na dúvida mais. Morreu ou não morreu? Morreu. Porque no livro tem um certo ponto que é patético, tá? Vocês me Você não desculpem a aguenta palavra. mais os retornados, né? Você fala, Porque mano, aí você fica, para de pô, voltar. isso pra quê? Aí, não, e sabe o que é mais engraçado? É que o grande evento do final do livro é sempre o Randy matando um abandonado que vai voltar.
pelo amor de Deus. Mas aí eles deixaram bem claro isso da Selene, que ela não morre de jeito nenhum. Não, eu acho que a gente vai conhecer a fraqueza. E aí, talvez a fraqueza não esteja só no fogo devastação. Talvez a fraqueza seja num desses artefatos, que é onde eles estão focando. E a gente tem, por exemplo, sei lá, todo o rolê da espada, que não é espada, que não sei o que lá, que aparentemente não vai entrar nessa temporada. Então, eu acho que talvez eles consigam inserir essa solução, por assim dizer, entre muitas aspas aqui, num artefato, em alguma coisa que vai ser descoberto provavelmente por acaso, sabe? Num rolê ali. Pra gente não ficar Ou numa nessa. profecia, né? Pra gente não ficar nesse vai e volta. Mas provavelmente eles não vão usar isso no Ishamael e nem na Lanfear. Eles vão ter que trazer um próximo abandonado. Porque, se eu não me engano, o Rafe falou que ia ter mais do que a gente esperava nessa segunda temporada. Então, É talvez. minha teoria. Então a gente vai ter aí um qualquer, e vai ser nesse qualquer que essa teoria vai ser aplicada. Espero que sim, torcendo pra. Se tiver uma explicação boa, olha, os abandonados não morrem quando você corta o pescoço, mas ele morre com essa espada de não sei o quê, ou com esse bagulho aqui, aí beleza. Agora, se for um negócio meio Eu vi o pessoal subjetivo, comentando que o que faz, então, o abandonado ser imortal, o corpo dele ser imortal, é o uso do poder verdadeiro, né? Que é aquele outro Verdadeiro. poder que foi descoberto lá em Koh-Lanta. E porque tanto que quando a Lanfear ela tá lá morta, vem vindo assim uma coisa preta assim no olho dela, sabe? E aí ela pisca de novo. E eu achei legal, interessante, porque o poder verdadeiro, ele é diferente do poder único. E mostra, então, o porquê que eles escolheram, principalmente porquê que eles escolheram, então, ir pro lado da sombra, porque isso é imortalidade de verdade. Por que eu vou querer imortalidade se eu posso, sei lá, ficar doente e morrer? Se alguém pode me atacar, assim, sem querer e eu morrer? Então, eu achei que foi legal eles deixarem eles mais difíceis de matar. E não necessariamente trazer essas ressurreições que acontecem no livro, que eu também não gosto da forma como acontece. E a minha teoria que eu tenho é que o Ishamael já despertou todos os abandonados. E a gente vai ver isso conforme eles começarem a aparecer, ou conforme for interessante para a história. Tem uma parte que o Perrin, acho que é no primeiro ou segundo episódio, ele chega numa vila e ele vê uma mulher na janela. Ele fala, eu vi uma mulher na janela. Para mim, aquela já é a Moghedien, sabe? Nas sombras já. Para mim, ela já tá espiando todos eles, ela já tá se inteirando. Então, eu acho que a gente vai ver algum abandonado e eu seria acho que legal. pode ser Seria ela. legal a gente realmente ter uma surpresa de um abandonado. Chegar em um episódio e a gente falar, olha só, esse aí era o abandonado. Seria legal. Mas aí a gente só vai ter essas surpresas se não vazarem todo o casting da série, né? Porque aí a culpa não vai ser da série, a culpa é que a gente já, né, todo mundo vaza. Eu gosto dessa coisa de ele já ter libertado, até porque no quarto episódio a gente. É uma coisa que eu gostaria que a série brincasse mais que mostrou na série e combina com algo que acontecia bastante na primeira temporada, que era dos flashbacks, e a gente tinha oportunidade de voltar um pouco mais. No quarto episódio, a gente viu que a série fez uma montagem que não está acompanhando uma linha temporal, né? E isso, juntando com a imagem que a gente tem que é a abertura do primeiro episódio da segunda temporada, onde a gente sabe que o Ishamael está em posse já de todos os selos, e uns estão caídos no chão ali, tem poucos que estão dependendo, de repente ele não libertou só uns 2 ou 3 ali que são os que vão bater de frente com ele, né? O que eles têm a tretinha dele. Então, eu acho que tem mais gente solta realmente, até porque senão, tudo bem que o Ishamael, ele tá usando o teletransporte, que a gente gosta bastante, sem explicação nessa temporada, mas ele tem que ficar indo e vindo, e vai que outra pessoa encontra aqueles selos lá que estão atirados no meio do mato, aquela coisa toda. Enfim, então eu gosto dessa teoria. Mas eu fico pensando sobre duas coisas. Primeiro, a gente vai ter 8 abandonados, 8 selos. Libertou todos os abandonados, liberta o tenebroso? Vai ter um selo para o tenebroso? O que vai precisar fazer para libertar o tenebroso? Não sei. E a outra coisa esse rolê do poder verdadeiro, eu acho legal, mas me preocupa porque eu acho que as pessoas não entenderam ainda o que é o poder único, né? Daí agora você tá explicando, você vai trazer um outro conceito, que é o poder verdadeiro. Então, não sei. Tipo, pra gente faz sentido, mas vai estar fazendo sentido pras pessoas? Sabe, só dizer, não, eles são imortais. Tá, ok, tá. Essa é a nova regra, eles são imortais, não morrem mais. Esse é do pacto. E aí você não fala de poder verdadeiro. Pode ser também. Sim, a gente tem coisas que incomodam mais a gente mesmo
que a gente conhece mais o universo, a gente quer entender, a gente sabe que o universo ele já tem regras muito bem estabelecidas. Então, às vezes, para o público de casa, trazer esse conceito para eles, tanto faz, para mim é igual poder único mesmo. Mas a gente quer, sabe? A gente quer compreender, a gente quer entender, a gente quer tudo tintim por tintim. Mas realmente, às vezes não é assim que funciona e às vezes não é isso que a gente vai receber, né? A gente vai receber tudo assim certinho como a gente quer. E é isso. Peraí, deixa eu falar uma coisa sobre a Selene antes da gente voltar. Eu achei um pouco abrupto a entrada dela. E eu acho que a gente deve. Porque assim, pra contextualizar quem não lê os livros e tá aqui. A gente conhece essa personagem quando o Randy se perde num negócio alternativo ali, que ele trupica num portal e entra num negócio, e aí fica perdido ali, lá dentro ele encontra ela, e ela tá tentando sair, e aí os dois ficam, ai, você me leva, me salva. Ela é uma dama em perigo, e ele salva ela, e tarará. Na série, isso já é completamente o contrário. Ela é a dama que tá mandando em tudo ali, e ele, né, tá se sentindo super privilegiado por ela ter dado atenção pra ele, que nunca uma mulher me tratou como um homem, como você me tratou. Agora ele é um homem. Ai, o nosso dragãozinho. Ele Aí, cresceu. então assim, essa, eu acho que fica mais na cara nos livros, né, sobre isso, mas eu gostaria de ter tido um vislumbre das primeiras interações dele, sabe? De ver se foi tipo uma coisa, ai, tropicou aqui, já caiu na minha cama, Eu também. sabe? Ou Queria ter visto. talvez não precisasse ser da interação deles, mas talvez porque assim, o Ishamael libertou ela, e aí, dama, saindo do sangue, palavras proféticas, blá blá blá, mas o que ele disse pra ela fazer? Cola lá no dragão e é isso? Ou tipo, faz o que você quiser da vida e tal. Tipo, qual foram as instruções? Então, uma coisa que eu vou reforçar, que eu tô sentindo falta, é um pouco desses flashbacks e de algumas coisas que a gente poderia já ter tido para vários momentos. Por exemplo, pra própria Leandrinha, a gente já podia ter tido flashback. Pra esse rolê da Lanfira, acho que podia ter tido também alguma coisa. Acho que a hora que conta o rolê do Lan com a Moiraine, podia ter tido também alguma coisa ali. Eu gostava como eles abriam episódios com flashbacks, e também tô sentindo falta da gente. Porque o último episódio abre com um flashback da Era das Lendas, né? Daí você fica, nossa, agora a gente vai ver mais. E por enquanto tá Rádio Silêncio. Então eu tô sentindo falta desse artifício que já podia ter usado pra várias coisas. E eu senti a entrada da Selene, assim, meio abrupta. Não acho que devia ter revelado quem ela era. Acho que o momento de revelar quem ela era foi bom. Mas parece que faltou um temperinho ali. Eu queria ter tido queria ter visto mais diálogos entre eles, em que eles não estivessem na cama. Sempre na cama. Eles estão sempre na cama, no quarto, então eu Chega. tipo, vamos conversar como pessoas normais, sei lá, vamos sentar aqui e conversar. Porque Eu queria ter visto. é engraçado eles colocarem ela, o Randy já se declarar pra ela quando parece que eles só estavam transando, né? Porque é isso que parece, eles só estavam transando. Isso, né? E daí, de repente, virou Parecia amor. que era muito carnal, né? Tanto que ela fala. Bom, o maior exemplo disso é a fala que ela dá pra ele no segundo episódio, né? Você me ajuda a lembrar e eu te ajudo a esquecer. Não é sobre a gente, é sobre as pessoas que a gente amava. E aí, de repente, no quarto episódio, eu te amo. Daí, aqui saiu da forma Robert Jordan de romance. É verdade, gente, foi muito fiel. Muito emocionado, Randy. É isso. Então, eu acho que realmente o que falta é que foram 6 meses e a gente tá sentindo, né, essa passagem de tempo, porque geralmente tem que vir um pouco um beabazinho ali, algumas coisinhas, o que eles fizeram. E isso não tem que, às vezes, nem num flashback, às vezes pode vir numa conversa, sabe? É quando eu trombei com você, assim, um exemplo, né, gente? Quando eu trombei com você pela primeira vez. Às vezes uma conversa, às vezes uma coisinha que traz, assim, né? Isso não só no arco deles, mas em diversos. A gente sente muito que a gente ficou 5 ou 6 meses no completo nada, assim, e de repente voltou pra história. E aí é ruim, né? Porque sente falta. Bom, o próximo arco que a gente vai falar é sobre o Matt e a Min, né? Esse encontro super aleatório. Esse encontro aleatório. foi assim, começou bem e desandou rapidamente esse arco. É porque a gente sabe que nos livros o Matt é quem soa a trombeta, né, no fim do segundo livro. E aqui na série parece que ele tá muito distante disso, né? Ele ficou muito tempo preso e daí depois ele se encontrou aleatoriamente com a Mas Min. eu vou dizer uma coisa pra vocês. A trombeta vai cair no colo do Matt sem ele fazer Do nada. Se for assim, eu até não reclamo, porque as coisas acontecem com o Matt assim, né? O que acontece com ele cai no colo dele, tudo assim, é meio aleatório. Então,
eu acho que condiz com o personagem. Só que, gente, o Matt é um dos personagens principais e a gente não tem. O Matt hoje ele tá fazendo parte do arco da Min. Ele tá sendo coadjuvante no arco da Min. E ele é um personagem que a gente gosta, sabe? Que é um dos personagens principais. E eu não tô vendo o Matt. Eu tô muito assim chateada com isso, porque o ator é bom, sabe? Ele caiu como uma luva. Eu não vi ninguém falar mal dele, sabe? No geral, abraçou. Eles não estão usando o personagem. Muitas expectativas, o que é preocupante pra segunda metade da série. O que é preocupante. Eu acho que até fez um certo sentido a introdução do personagem ter sido leve, porque a gente não viu ele nos 2 últimos episódios. Então seria talvez um choque você ter o personagem muito ativo ali. Quanto ao peso dele na história, ele tá sendo menos retratado no momento. Mas pra mim, a importância do arco do Perrin também tá lá embaixo nos pés. Então, os dois estão brigando ali pra saber quem é o menos importante no momento, quem tá fazendo menos coisas ali na Mas série. à toa. É, quem tá mais à toa na série. E aí eu acho que agora, no segundo episódio, aliás, na segunda metade da série, tem uma oportunidade pro Matt crescer aqui, que eu espero que tenha sido explorada. Até porque ele vai botar ele em contato com a Daga, vai botar ele de frente com o Ishamael. Ele batendo um papo com o Ishamael vai ser uma conversa de milhões, né? Mas ele tem que estar mais ativo. E mesmo que a trombeta caia no colo dele, eu não quero só ver o Matt encontrando a trombeta. Eu quero ver o Matt fazendo muitas coisas até ele encontrar essa trombeta, né? A trombeta tropicar nele ali. E eu acho que ver o Matt tocando a trombeta vai ser muito legal. E aí vai reposicionar ele pra, na próxima temporada, ele tá com a energia lá em cima. É. Uhum. Então eu acho que esse é um personagem que faz sentido estar assim. Mas a ponta pra cima é uma generosidade minha, tá? Porque ele tá Sim, assim, ele na tá verdade. assim, ó. Ele começou assim, agora ele tá assim, ó. Eu acho que seria muito legal se, por exemplo, ele fosse pra Karen, lá ele encontrasse com a adaga e ele deixasse a adaga de lado. Gente, esquece a adaga, ninguém mais quer mais saber da adaga. E aí ele vai pra Falme, então, salvar as meninas. Porque na cabeça dele, ele vai salvar as pessoas. Chegar lá e não faz nada, né? Porque as meninas vão se salvar sozinhas lá. E eu acho que até faz sentido, porque no final, né, quando ele tá saindo com a Min, que ele vê a Egwene e ele fala, de novo eu não consegui ir. Então talvez seja o pontapé exatamente pra dessa vez ele ir. Sim, né, seria legal isso, hein? Ai, por favor, eu espero isso de vocês, gente. Por favor, me dê um pouco mais de Matt. A Min é uma personagem que a gente tá vendo um arco também diferente dela, né? Ela tá fazendo aqui um papel de amiga das trevas, e aí a gente entra naquela coisa de que um amigo das trevas não necessariamente é uma pessoa má, é uma pessoa que tem ambições, e aí você volta lá pra personagem que, eu acho que no 4º episódio da primeira temporada, que é a moça lá do Esqueci o nome bar, dela. né, que ela é ela que se revela e chama, né, os sem olhos e avisa que eles estão lá. Ela só quer sair dali, né? Na verdade, ela É não Vena, quer, né? ela não quer fazer mal a ninguém, ela só quer garantir o futuro dela. E a Min tá meio que fazendo esse papel sem querer. E aí a gente sabe que rolou ali uma promessa da Liandrin, que o Ishamael já disse que a Liandrin não tem como cumprir, mas que ele tem, né? Que é tirar essas visões ali da Min. Não sei se eu sei explicar, mas pra O mim ela dela tá nos muito livros é correr distante. atrás do Randy. Não, ela é muito mais preocupada com o Randy, logo que ela encontra ele, logo que Aqui ela tá vê cagando ele. pra E ele, né? e tipo, Mas eu foda-se o prefiro assim. Randy. Não, eu também Eu também prefiro. prefiro, eu também prefiro. Mas ela tá bem distante do que era nos livros, né? Sim, eu Então acho pode que ser, dá acho pra que ela, entender que o arco dela vai ser bem diferente. ela tem que falar assim, não, sabe? Se eu nasci com esse poder, eu vou continuar com esse poder, mas eu não vou trabalhar pra vocês, assim, Seria sabe? legal ela assumir esse poder e seria Sim, bacana. porque senão ela vai ser mais uma amiga das trevas e ela tá traindo pessoas, independentemente se ela conhece o Matt ou não, pra trabalhar em prol da sombra, entendeu? Então isso é grave, gente, grave. É. Grave. Ela, Choquei. Grave. ela precisa se estabelecer aí e falar: não vou cair em tentação, não vou fazer um pacto com você, sabe? Vou seguir, se eu nasci com esse poder, então vou seguir com ele. É até interessante a gente ver essa parte do tipo, de pessoas se perguntando se o lado das sombras é realmente tão ruim. "Ah, se eu fosse pro lado das sombras, talvez eu realmente ganhasse alguma coisa". É interessante ter algumas pessoas pendendo pra isso, não todo mundo super bom, todo mundo assim: "Não, a sombra é horrível, não vou por esse caminho". É interessante as pessoas pensando em outros caminhos. É nuance, né? Sim, mas eu acho que aí é a mesma coisa dos outros arcos. Isso tem que ser feito de forma inteligente, né? Pra mostrar que o personagem tá com esse propósito, né? E não só que ele tá sendo jogado ali, porque aparentemente a Min tá muito assim. Só que a Min é a pessoa que mais vê.
Então é muito estranho, Uhum. né? Porque ela vê tudo, né? Mas ela tá completamente assim por algo que ela quer e é muito pessoal dela. E aí, uma coisa que eu tô curiosa é pra ver como vai ser o reencontro Matt e Randy. Porque a gente teve a visão da Min, do Matt, matando o Randy. E isso é aquele throwback lá pra quando eles estavam dependurados lá em Tarvalon, né? E aí eles estão vendo o Logan chegar e eles fazem uma promessa um pro outro. E os dois, eles se bicam um pouquinho nos livros, mas é muito pouco, né, a respeito desse assunto, assim. Porque Uhum. o crescimento do Range pra assumir esse poder nos livros é muito gradativo, né? Ele começa a usar o manto, as pessoas começam a chamar ele de Lorde, aí o Matt fica, quê? Então, e aí talvez aqui a série esteja cozinhando pra uma interação um pouco mais intensa entre os dois. E Ai, o esse rolê casal. das visões da Mindy, o que vocês acham? Porque nos livros, tudo que ela vê, de fato, acontece. Será que isso vai ser a mesma coisa aqui na série? Tipo, realmente vai acontecer esse Eu gostaria que sim, mas eu achei essa visão tosca, porque é mais uma morte que não vai ser morte. Agora a gente vai falar então sobre o pairing, né? O encontro com Elias finalmente aconteceu. A gente esperava isso acontecer lá na primeira temporada, mas eles não tiveram muito tempo com o Perry ali. E eles trouxeram então esse encontro, né? Substituíram um personagem dos livros que chama Urim, que é o farejador, pelo Elias, e essa foi uma substituição. Foi uma substituição muito bem feita, foi muito legal como eles fizeram isso. E é um personagem que chega para dar um pouco de clareza na cabeça do Perry e guiar ele, né? Falar, ó, tá acontecendo isso, você é um irmão dos lobos, você é, sabe, tipo, o Wikipedia lá dos lobos, ele vai explicar isso aí, tá acontecendo, é isso, isso, isso. E também é um mentor que em algum momento vai, né, desaparecer, né? Com certeza o Elias vai morrer em algum momento, né? E eu gostei muito dessa apresentação, mas o Perrin é um personagem que deve muito, gente. Eu não sei o que precisa acontecer com esse personagem. Eu acho que ele precisa ser um pouco mais seguro, sabe? Tipo, encarar, ó, tá acontecendo isso comigo, tenho medo do que tá acontecendo comigo, tenho medo de virar lobo, né? Como ele mesmo falou ali na série, mas eu vou encarar as coisas de frente, eu vou fazer alguma coisa. mas eu Ele acho é que sempre um personagem isso bobão, assim, parece que tá com medo sempre. mas eu acho que a gente ainda não teve o tempo o Perry não teve o tempo para entender o que ele é, para ele se sentir confiante, porque na primeira temporada a gente não teve nada, ele estava sozinho, ouvindo umas coisas ali dos lobos, não sei o quê. Aí no segundo já tem o Elias, e o Elias ele não é uma pessoa muito comunicativa, né, ele não explica muita coisa e nada, simplesmente fala para o Perry uma coisa ali, outra aí, ele fica cheio de coisa na cabeça pensando, ele pergunta o nome do lobinho, ele fala: "Não, o lobo que se apresente, o lobo vai se apresentar quando ele quiser". É, Então ele não conversa muito com o Perry, então eu não sinto que o Perry cresceu o isso suficiente pra ter Isso, algo. isso é o que tá me incomodando nesse arco, entendeu? A gente tem poucas palavras sobre absolutamente todos os conceitos da série, sabe? É por isso que eu achei tão legal a cena da Alana lá explicando a canalizar como se fosse uma criança de 5 anos. Porque a gente precisa disso para que os conceitos fiquem claros para o espectador que não leu as coisas, sabe? E pra gente, enquanto fã, também entender que as pessoas estão entendendo, né? Porque a gente tem conceitos tão amplos aqui, tão legais, coisas que são extremamente bem trabalhadas e que a série está passando assim, por cima. E a gente quer que as pessoas entendam, né. Exatamente, a gente quer que as pessoas entendam, porque eu acho que sem explicar não dá pra ter ciência da magnitude do universo. E aí se peca porque parece que tá tudo muito raso e parece que é só mais uma série de fantasia. Tá. E aí, esse arco do Perry não é sobre ter mais tempo de tela, porque eu acho que o Perry tem bastante tempo de tela. Ele tá tendo, É né? sobre meias palavras, tá? É sobre o Elias sentar, pegar e fazer uma coisa que eu odeio, tá? Mas precisa acontecer com esse personagem. Tem que dar o Que é TED Talk. explicar. Tem que dar TED Talk do lobinho, entendeu? Explica, Uhum. olha aqui, isso tá acontecendo, o seu olho, você já reparou, as coisas que você tá vendo, esse senso de comunidade. E aí, com todas as informações, porque assim, gente, é só com todas as informações que o personagem vai conseguir entender como é que ele se sente. Apesar de o Perry dos livros ter uma personalidade mais enfática, o Perry dos livros também fica até o último livro sem entender direito o que ele tá fazendo. E eu realmente não gostaria que isso se repetisse na série. Porque senão o Perry na série é um bobão. O Perry da série é um bobão, é um bobalhão, E o a gente Perry. e a gente tem nessa temporada que vai entrar o interesse amoroso do Perry? Era pra Aparente. ser, né, porque Então ela que é tempo que a gente vai ter pra fazer isso? Ou o Perry vai então focar nos lobos, ou ele vai focar na mulher nova, tô confusa. então,
porque ela segue a trombeta, né? Ela busca a trombeta, então faria todo sentido inserir ela agora. Depois eu não sei, né? Acho Eu que acho que ela ela vai ficar aparece nessa temporada lá pra ela virar interesse amoroso do Perry. Apesar que ela também chega botando. Ela monta em cima dele, né? Então ele não tá fazendo nada mesmo, ele tá ali disponível pra qualquer pessoa montar em cima dele. Então é sobre isso. Não Aí, vai surpreender aí, ninguém. Não, não, não. Não aí me vai Sabe o que surpreende. mais me preocupa? aí vai ficar mais confuso ainda o. Não, sabe o que mais me preocupa? Eu gosto do Perry dos livros até o livro 4. Do livro 5 em diante, do livro 5 em diante, eu acho que ele vira um bobão. E se eu não gosto do Perry da série, nesse início, que é quando eu deveria gostar, o que vai ser dele depois? Sabe? Eu não consigo imaginar, por Eu exemplo, gosto do Perry, gente, eu na não consigo série. imaginar, amiga, esse personagem hoje que tá aí, que não sabe o que tá acontecendo, que vive muito bobão, numa terceira, quarta temporada, voltando para Dois Rios, sabe? Para salvar o lugar que ele Ah, nasceu, sabe? sim. Botar banca. Não consigo imaginar. Então parece que ele tá muito distante. Mas ele faz muito isso também por causa da mulher, né? Que dá uma empurrada nele, que dá uma ajudada nele. Ah, eu não acho. O Eu Perry acho meio sozinho, ele não é uma pessoa que tem muitas atitudes. então, mas eu acho que o dos livros, assim, eu acho que assim, eu gostei daquele pairing que eu vi no primeiro episódio. Tava meio sangue nos olhos, sabe? Tipo, vou percorrer ele e eu vou É, atrás do Padrão Pen. é melhor ele querer vingança do que ele não querer nada. Não queria nada. Sabe? Uhum. Aqui apenas um comentário. Das três, eu sou a única que já terminei, tá? Já li todos os livros. O Perry foi do meu personagem favorito ao meu personagem menos favorito dos três. Meu Deus. Então vai continuar a Com os mesma coisa até o livros. Então, final. quando eu digo pra vocês que ele vai cozinhando essa batata até o último livro, ele vai cozinhar essa batata até o último livro. Então, Deus. assim, a série precisa fazer. Aí precisa mudar o arco do personagem, entendeu? Porque no livro você fica, garoto, é agora? Garoto, é agora. Agora, hein? Não, é agora. E ele Tá não vindo vai. aí, hein? Não veio. Então é engraçado isso. Eu vi se ele não vai ter isso pelo Elias. Então, eu sinceramente não sei o que vai acontecer com o personagem até o final. Será que o lobo vai dar o TED Talk? Podia ser, né? Ele sonhar, não sei. Sabe, com o lobo, ver Tão coisas, não sei. bonitinho os lobinhos, podia Falando em ser. sonhar Até com o o final. lobo, falando em sonhar com o lobo, o que vocês acharam dessa representação do poder do Perrin? Que o Perrin ganhou um superpoder aí nessa temporada, mais enfático do que a gente viu nos livros, né? Ele é capaz de chegar em um local e visualizar o acontecimento que levou àquela consequência, né? A gente viu acontecer 2 vezes aí. Pode ser muito Mas bem usado, mas será que vai ser bem usado? Como que sabe ele o que faz eu pra usar queria? isso também? Por Como é que ele vai exemplo, aprender? eu queria que além dele ver, assim, de ser visual, mostrar, tipo, a pele arrepiando, sabe? Mostrando outras coisas, assim, que vai Instinto, acontecendo. instinto. Isso que vai acontecendo com ele enquanto ele vê ali aquela visão. Eu achei a visão lá com os lobos um pouco tosca, lá. Eu gostei, assim, achei super fofinho, mas eu achei ali um Dos pouco lobos tosco. brincando? Ali quando ele vê o É. cervo, depois ele vê o lobo saltando. É Eu porque achei o que tá fofinho, mas achei engatilhando fofo. ele? Porque antes era uma tragédia. Aí com o lobinho não é uma tragédia, é o quê? É o lobo, foi o lobo que transportou pra ele? É isso? Pô, Como que ele liga esse poder? eu vou parafrasear nosso amigo PH, ele ligou o Wi-Fi com os Ligou o Wi-Fi, exatamente. Bluetooth, Bluetooth. o Bluetooth. Aí a gente tá muito estranho, né? Precisa colocar os pezinhos no chão esse arco aí, precisa entregar o beabazinho, porque tá difícil. Aí a gente teve a morte do Uno, né? Que também faz parte desse arco aí, que foi chocante. Inclusive, agora, meu Deus do céu, adorei. Aquelas- Eu também gostei, Eu mas adorei não porque quero eu ver não mais. estava esperando. E eu sinto falta desses momentos, vou dizer de novo, desses momentos Ned Stark, onde você não tá esperando e de repente, Cloft foi uma representação de expectativa do que esperar dos Chanchen, né? E A gente tá com medo dele, né? agora resta saber se eles vão manter essa expectativa ao longo do arco desse grupo aí de personagens ao longo da série. Mas eu achei bem. Achei bem. Eu fiquei bem chocada. Achei legal, mas fiquei bem chocada. Eu A assisti boca dele assim, abre ó. por inteiro. Nossa, Amiga, eu gente, assisti assim, ó. Eu falei, mano, feio. não quero ver isso, não. Vou ter pesadelo. Ficou Sim, muito feio. mas foi bom. Foi bem gráfico, né? Mas eu curti, eu gosto dessas mortes assim, porque eu acho que uma história nessa magnitude, assim, com tantos antagonistas e sombra, com tanta coisa acontecendo, a gente tem que ter perdas. Porque, gente, eu tô no livro 8, às vezes eu
sabe, é tanta personagem ali fazendo hora extra, que não vale mais de nada, que às vezes tá pegando páginas, assim, de personagem que seria mais interessante. E eu acho muito mais legal, assim, sabe, quando a gente tem perdas, quando a gente tem esses medos. Nossa, então eu super aprovei, pode matar mais uns 10. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que tá rolando na torre, porque a gente tem algumas personagens importantes ali: Egwene, Nynaeve, Elaine, Liandrin, todas estão lá. Eu já falei nas primeiras impressões, e acho que no review dos episódios, onde a Jess me acusou de ter macetado, e aí foi palavras dela, porque eu acho que eu fui super calma, que eu gostei bastante de ver mais sobre as coisas mundanas ali da torre, mas eu já acho que esse arco tomou tempo demais ali pra coisas que a gente já tinha visto da primeira temporada, tipo a teimosia da Nynaeve, ou a subserviência da Egwene. Então eu acho que já deu, eu não quero mais ver isso. Acho que elas estão saindo da torre agora com o final do quarto episódio e tal. E aí a gente tá com falta de uma grande personagem na torre, que é a Amerlin, mas a gente sabe que a gente vai ver ela, porque saíram as cenas dela conversando com o Range. Resta saber se vai ser só isso que a gente vai ver dessa personagem, assim. E aí a gente tem a Liandrin também tramando tramóias. E, inclusive, uma das melhores personagens dessa segunda temporada. Muito boa. É Calou nossa. minha boa. boca. Muito boa. Ela é muito boa. Eu Não gostei muito gostava de da como atriz, eles não gostava da trataram. personagem. Eu gostei muito de como a gente conseguiu ver ela caminhando ali por entre várias sessões, tramando várias coisas, e isso foi amarrando uma coisa na outra. Uma hora ela tá conversando ali com a cuidadora das crônicas, outra hora ela tá conversando ali com a Nynaeve, ela conseguiu enganar a Nynaeve, ela Ela conseguiu vai pro entrar ali na mente da Nynaeve. Depois ela vai conversar com o Matt, ela tá em todo lugar essa mulher, Sim, gente. ela deliberadamente não lê a parte da carta, porque ela sabe que vai machucar ele, então ela é assim, ó, Inclusive, essa muito cena dela conversando com a mulher das crônicas é ótima, né? Porque ela fala: e se a gente depõe o trono? Uhum. Ela vai entrando ela na vai mente das colocando pessoas, né, coisinhas, né, de ela uma faz com que as forma. pessoas fiquem pensando, assim. E daí o final do quarto episódio culmina nela se apresentando totalmente, né, como uma Amiga pessoa das da trevas, Aja né. uma amiga das trevas, uma da Aja Negra, que é uma questão que a gente estava conversando, né, Mas sobre essa Aja Negra. a Gisele ficou em dúvida se já tava claro isso, não ficou, Gisele? Porque eu tinha botado no roteiro e a Gisele botou lá uma pergunta. Mas tá claro que ela é da Aja Negra ou eu perdi um negócio? Eu acho que não tem como Acha que voltar não, depois da amiga? conversa da Min com o Ishamael. Depois de saber que foi ela que mandou levar o Matt. E depois dela ter Atacar as atacado as meninas? meninas, pra mim tá É. resolvido. Eu senti Uhum. falta de introduzir a Aja Negra, É. um pouco É, antes. meu o Vamos meu único explicar que existe essa outra Aja, mas eu é, acho que ficou claro. o meu único pé atrás é que, até então, eu imaginei que eles iam unir o arco da Elaida com a Liandrin. E aí eu não gosto, porque a Liandrin, ela é uma amiga das trevas, e a Elaida, ela só é burra, né, que é uma personagem que ainda vai chegar. Então eu falei: "Será que aqui, por exemplo, ela vai se mostrar e depois ela vai dar alguns passos para trás e falar que ela também foi enganada e tal?" Mas só de saber que a Elaida vai chegar, que ela foi que tem uma atriz maravilhosa, que foi confirmada, que vai fazer a Elaida, eu já acho que não, agora não tem como voltar atrás. Ela meio que se mostrou quem ela realmente é, que é uma amiga das trevas e uma pessoa da Aja Negra, né. Eu espero que tenha Aja Negra, porque eu acho muito legal esse conceito. Mas a Eu também Liandrin, gosto gente, desse quando conceito. sai quando sai, assim, tempo de tela, tempo de fala, eles colocam os gráficos, assim, dos personagens, a Liandrin tá, assim, disparada na frente em todos os episódios. Essa mulher tá fazendo tudo, ela tá em tudo. Que bom que vai ter a Elaida, porque eu não queria que ela continuasse fazendo tudo, né, porque uma hora Mas isso que chega, né. você falou sobre ela não poder voltar pra trás, eu não sei se solidifica, porque ela não pode voltar pra trás pra 3 personagens que não vão nem estar na torre mais, aparentemente. Então ela ainda vai ter como circular ali Ah, com certeza. e se elas não. Se elas. Se esse conceito não for introduzido para as 3 ali, né? Nynaeve, Egwene e Elaine, se demorar para chegar a comunicação ali, o Wi-Fi, o Bluetooth das informações da série, ela pode ficar maquinando e é a palavra de um contra a palavra de outra. Né? Uhum. Então, tem isso. E aí, a mim também tá muito distante do arco pra fofocar lá no ouvido das Aes Sedai, né? Tipo assim, a Liandrin tá no topo de tudo. Então, pra chegar alguém e dizer ela é da Aja Negra, vai um
tempão aí dela ainda fazendo altas coisas. Essa personagem também foi usada pra reforçar o conceito da idade das Aes Sedai. De novo, acho que merecia um flashback ali pra conectar de que ele é realmente filho dela. O episódio dela levando as meninas é o que vai bater o martelo, né? Tipo, se alguém tinha alguma dúvida, é ali. A gente pode falar um pouquinho sobre a Egwene, né? Porque é uma personagem que tá muito assim. Tá A gente não vê jogada. muito dela, ela tá jogada, ela tá muito na sombra da Nynaeve. Nos livros, por mais poderosa que a Nynaeve seja, ela nunca fica assim à sombra da Nynaeve. Ela bate ali em pé de igualdade. E a gente só viu um vislumbre da Egwene, que a gente conhece quando ela bate de frente com a Liandrin, que foi uma cena maravilhosa. A gente sabe que o momento da Egwene também vai chegar, porque agora ela vai ser presa, ela vai virar da mãe e tal, tal, tal. Então, eu acho que nessa segunda parte, assim, a gente vai ver muito mais dela do que a gente viu até agora, né? Porque é uma personagem que tá tão, assim, pequenininha ali. Ela falou, né, que ela se sente pequena na torre. Eu não sei se isso foi proposital, mas eu tô sentindo falta da Egwene. Eu gostaria que ela tivesse mais proeficiente. Sabe? Que a gente sentisse que ela sabe o que ela tá fazendo com aquele poder. Porque aparentemente ela tá lá 6 meses só juntando o copo dos outros. E eu gostei da introdução dela com a Elaine também, que é uma personagem que eu acho que foi muito bem introduzida na série. Mas também deu de conversinha, sabe? Eu acho que a gente podia ter tido menos cenas das duas. Tipo aquela cena que ela tá caminhando lá e ela fala, ai, você já conhece. Ai, você não sei Foi o um quê. marasmo, Pra quê? Não precisava nossa. daquela cena, sabe? Então, tipo, a pessoa... né? E aí a gente tem um foreshadowing dela, que é ela olhando o vestido do Maravilhoso trono esse de foreshadowing. Amerlin. Eu dei um grito quando eu vi. Eu falei, ai, que maravilhoso isso, tá Ai, eu aqui. adoro, gente. É tão Muito bom, né? incrível. Ai, gente, é umas coisinhas pra gente que já leu os livros, sabe? Que você fica. Acho porque ela olha a roupa do trono de Amerlin, e a gente tem o foreshadow, e logo depois ela tá carregando copos, tipo, a diferença que tem de como ela vai de um canto pra outro. E aí é por isso que eu acho que ela já tinha que estar mais proeficiente aí. Entendeu? Uhum. Porque senão eu acho que vai ser um. Eu acho que vai ficar. Porque no livro é estranho, né? Contextualizando aqui. A gente vê um golpe acontecendo na torre, né? Que é o que a gente tá esperando que aconteça aí com a Elaida. Trono de Amerlin Siuan é deposta. A Elaida é a nova, né? A trono de Amerlin. Só que existem duas facções de Aes Sedai agora. Uma que aceita e outra que não aceita. A facção que não aceita começa a fazer um plot pra tentar juntar e eleger uma nova, né? Um trono real aqui. Uma nova cara. E a pessoa cogitada pra isso é a Egwene. E aí nos livros ela tá meio assim, tipo, galera, o que tá rolando? Mas ela não só é dita como muito poderosa, ela já sabe muito bem, né, manipular esse poder, porque ela também já tá caminhando ali no rolê dos sonhos, que é algo que a série ainda não trouxe. Sim, eu acho que o meu sentimento com a série é que o quarto episódio foi o problema, sabe? Foi a perda de tempo, porque o 1, o 2 e o 3, eu respeitei o ritmo do 1 e do 2, porque a gente estava restabelecendo coisas ali, acho que foi ok. O terceiro episódio foi até que legal. No quarto, a gente tinha que ver muito mais acontecendo, sabe? Inclusive da Egwene. Por que que, ao invés de colocar ela limpando com a Elaine, ou colocar ela brindando o negócio ali com ela, não colocava elas aprendendo alguma coisa, sabe? Fazendo, sei lá, tendo aula de manipulação, tendo alguma coisa importante que vai ser legal pra personagem, que vai a gente ver, olhar pra ela e falar, nossa, ela tá crescendo, olha, Ela ela tá o tá tempo todo aprendendo. triste, né, nesse arco dela. Ela tá sempre triste Ou ou até falando sobre a Nynaeve. Ou até se não é pra mostrar ela fazendo. Eu até não queria que fosse ela fazendo coisas mundanas, mas ela tá na torre. Tem tanto segredo que ela pode descobrir, tem tanta coisa que pode ser introduzida ali. Ela pode ir aprendendo, né. Sobre várias Nossa, coisas, acho que tem né? um negócio que fala sobre o mundo dos sonhos, você já viu, sabe? Porque nos livros ela é uma personagem assim, uma personagem que ela quer descobrir, que ela quer aprender, Ela ela tá quer o tempo. crescer, ela vai Sim! buscar as coisas. E aí ela tá sempre assim. Ela tá sempre assim. A É. bolsinha dela de carregar copo. Tá sempre assim, Nynaeve, Ah, é verdade. Nynaeve, Tadinha. ai, Nynaeve, ai, Especialmente chega. se esse rolê dela e da Nynaeve não for a lugar algum, que me parece que não vai ir, entendeu? Porque a série já tá costurando que ela vai ser trono de Amerlin, né? Então não faz nem Sim. sentido ficar nessa. E eu acho que assim, o que a gente pode tirar de positivo, então, dessas ceninhas entre ela e a Elaine, é que a gente também tem, né, um foreshadowing, porque tem uma hora que a Elaine pega e mostra uma fermentação que ela mesma fez, né? A Egwene não gosta muito, né? Mas ela fala, eu adoro experimentar coisas, criar coisas.
E a Elaine é essa personagem, então. E, por exemplo, a gente tem Angreal, Sangreal, Terangreal. São coisas vindas da época da Era das Lendas. E foi algo que se perdeu, um conhecimento que se perdeu, né? Tudo isso que elas têm hoje é o que restou de lá, né? E elas não sabem fazer, né, novos artefatos. E a Elaine vai ser essa personagem, então, que vai redescobrir, vai fazer alguns artefatos bem legais e já mostra ali que ela tem essa inteligência, essa vontade. Então, esse também foi um foreshadowing bem legal. Helene é tão legal na Na série. série, né? A É tão Elaine é muito legal. legal na série. Ela é demais. Queria que ela fosse assim nos livros também. Agora falando sobre outras Aes Sedais, né? A gente conheceu a Verin nessa temporada, que é uma personagem que eu gosto bastante, porque ela é muito. Ela, assim, ela fez escola pra Moiraine conseguir andar, né? Porque ela acha, ela tá ali, eu pesquiso sobre as coisas, eu sei das coisas, ela joga shade pra tudo quanto é lado, aquela coisa toda. Aquele E sorrisinho de vó, né? Ela jogando shade com aquele sorrisinho de vó. então eu acho que é muito legal a gente ter. E é uma. Como é que eu vou dizer assim? Essa é uma introdução que ela não precisa de outra introdução, entendeu? Ela foi muito bem inserida. É outra Aes Sedai que tá sabendo de tudo. Domínio também da Moiraine. E na conversa, ela fala sobre as profecias, que é algo que a série também tá trabalhando bem menos, porque no livro a gente vira a página tem uma profecia, vira a página tem uma profecia, vira a página tem uma profecia. E aí Ai, eu adoro. fala, né? Ela fala sobre e a gente viu o Randy segurando o livro lá na primeira temporada, né? Com o ciclo. De parar, então, né? E aí as coisas vão ficando meio esquecidas, né? E aí essa personagem menciona que a função dela é recuperar a história, né? Do que rolou, que ela só voltaria pra torre quando ela tivesse recuperado a história. E que ela já ouviu pedaços de coisas, né? Sobre batalhas no céu, né? Em Ponta de Toma, Marca da Garça, né? Essas coisas aí. Então ela faz as inserções ali. E é meio que um pouco disso que a gente também quer ver na série, sabe? Não vai dar tempo de trabalhar tanto certas coisas, mas não perde a oportunidade de a todo momento mostrar que essas coisas existem nesse mundo, né? Porque ela tá afastada, mas ela sabe, não é porque ela tá longe que ela não tá prestando atenção nas coisas, entendeu? Ela ainda é uma Aes Sedai, então ela tá prestando atenção nas coisas, não só nas coisas que ela leu, nas coisas que ela aprendeu ao longo dos anos, mas também nas coisas que ela escuta, né? Como, por exemplo, esse rolê que ela escutou. Então é uma personagem que tem uma carga de coisas muito interessante. E que se ela crescesse, se tivesse mais tempo aqui na série, seria muito legal. As coisas que ela faz. Eu acho interessante porque ela tem séculos e séculos de idade, ela é muito velha e as pessoas não dão muita moral para ela, né? Porque ela parece uma vozinha e tal, mas ela é muito inteligente, ela tá ligada a tudo o tempo inteiro. E eu quero muito que tenha aquela outra profecia com ela, né? Quando ela vai com o pessoal para Falme, né? Porque nos livros ela vai. E acho que, não lembro, acho que 5 vão, 4 retornam, alguma coisa assim. Não sei se vocês lembram dessa Eu lembro, profecia. Quando eu o lembro. pessoal vai, né? E ela fala que alguns vão, mas menos retorna. Eu gostei muito e eu quero que ela esteja presente, então, nesse momento, para fazer de novo. Teve nessa temporada o foreshadowing de uma outra Aes Sedai que vem aí, que é a Cat Swain. Né, que tava todo mundo pedindo, inclusive, para a atriz que vai fazer a Elaida fazer a Cat Swain, porque é uma personagem sagaz e é uma personagem que a gente já viu, né? Aquela atriz, a gente sabe que ela interpretaria muito bem por causa da personagem dela em The Expanse. Mas é uma personagem que já foi aqui mencionada 2 vezes nesses 4 episódios. E ela é a Aes Sedai que toma o lugar da Moiraine quando a Moiraine capota nos livros, né? Ela que vai ficar do lado do Range. Inclusive tem uma cena ótima que ela bota a banca no Range e diz: garoto, quem você pensa que você é? É muito bom. Tá mais do que na hora de trazer essa personagem pra cá, porque se vai rolar alguma coisa com a Moraine e ela vai ser deixada de lado, essa é a personagem que tem que dar voz, assim. Ó, a minha aposta, eu acho que a Moraine, ela morre no final da 3ª ou 4ª temporada. E na próxima temporada já trazem uma personagem Cat muito Swane. fodona pra fazer a Cat Swane, pra tentar segurar Não, o mas elenco. a gente já tem que curtir a Cat Swane agora. Eu também Ela já tem acho. ela já tem que aparecer antes, a gente já tem que ir gostando dessa personagem, porque quando a Moraine sair e ela ficar, a gente já vai gostar dela, porque pra gostar dela ainda vai mais Será uma que eles vão temporada. adiantar, então, a presença dela?
Eu não sei, mas eu sei que essa personagem tem que vir com um nome tão grande quanto o da Rosamund Pike. Senão não vai segurar. Com certeza. Não vai E a gente segurar. realmente tem que ver ela antes. Bem, gente, tomara que isso seja, então, mais aí um indício de que a Moraine vai de base, né? Você tá Amém. torcendo muito, amiga, pra ela ir Amiga, eu amo de ela, mas eu arrasta, torço sim. Eu gosto da jornada do herói, assim, sabe? E com perdas mesmo. tudo, Não, faz sentido, tudo eu tem que concordo. sim. E outra, o Randy, ele tem que assim também, se a Moraine morrer e já chegar a Card Swain, eu acho que ela tem que circular um pouquinho antes de chegar nele, porque ele tem que ficar um tempo sozinho, depois dos ensinamentos da Moraine, sabe? Porque senão vai ser um personagem que sempre tem ali uma Aes Sedai no colarinho dele. Não sei se isso vai ser legal pra história, né? O Randy pensa que matou o Tenebroso. Quando ele entender, ó, você não matou o Tenebroso, coisa nenhuma, sabe? Você baixa um pouquinho essa Que é o bola. próximo episódio com uma conversinha que a É. Moiraine de certo vai ter com ele, né? Sim. Aí eu acho Esperamos. que ele vai ficar maluco. Aí eu acho que ele vai ficar maluco pra. Ah, então eu tenho que cumprir profecia. Porque é esse range que eu quero ver. Sabe? Tipo, se eu sou quem você tá falando que eu sou mesmo, e se o tenebroso tá aí solto ainda, eu preciso cumprir profecia. Porque eu quero ver esse range vidrado em cumprir profecia, indo atrás das coisas, sabe? Inclusive, eu acho que a cena que a gente tem dele lutando com o Shan-Shan, ele já sabe que. Ele já sabe, amor, né? Senão ele vai estar lá pra quê? Então, eu acho que sim. Inclusive, eu acho que depois, nessa cena, o Randy já tem que ter dado uma aulinha pra ele de espada, porque ele tá muito ruim, gente. Ele perdeu em 2 segundos pro Myrddraal. Eu achei aquela cena tão broxante. Não, ele tem. É aí que tá o problema, entendeu? Ele tem que ter tido muita aula de muitas coisas, porque o que ele vai fazer lá? Ele não fez nada, Não, eu tô gente, assim, meu ó. Deus. Quando eu vi aquela cena no trailer, eu falei, nossa, o Randy passou um tempo aprendendo uns rolês foda, né? Aí ele tá parado lá, ele vai fazer o quê na frente daquela galera? Do um dos exércitos Não, mais foda do mundo? Vai eu pensei explodir? que ele tinha aprendido com o Arrow, que nem eles deixaram subentendido que ele aprendeu com o Arrow, que ele treinou ali com o Arrow do sanatório, mas ele perdeu a luta com o Myrddraal em 2 segundos. Não, O quê? não, de onde Ele tu não tirou aprendeu, isso, Gisele? não. Eles só estavam Ele não conversando. aprendeu, não. Mas eles falaram que eles ficavam. Ele falou: eu vou trazer minha espada de novo e você me dá mais aulas e tal, você Ai, me mas mostra era um como que senhorzinho é. muito capenga das ideias, acho que não. Amiga, mas eu falei isso, daí eles estão tentando me mostrar que o Range já sabe fazer alguma coisa Mas com a Você tá espada. tentando só acreditar nisso, só você Vivi. viu, Gisele. Eu queria ver alguma Tentando coisa, É, você acreditar queria nisso. ver e viu. Só você viu. Não, 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 não. Então, assim, gente, tem muito a acontecer. Eu acho que vai ter tanto Deus Ex Machina no final dessa temporada. Meu Deus, que ódio! Ai, 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 ai. Falando em Deus Ex Machina, vamos falar sobre o nosso falso dragão aí, que está sendo mencionado? Marzrin. Mas, Tain. Saiu o No livro casting dele? dele? Não, né? Não eu não saiu. vi. Eu Não não sei. vi. Acho que não, né? Ele chega quando na história? No livro 6 ou 5? Eu acho 6, que é né? no quinto. Porque no É. sexto eles já estão muito mais animados ali na torre Verdade. deles lá, no negócio deles lá. É. Nossa, já estão falando dele, né? Ou é o foreshadowing É que eu sido, acho que ele já ou a vem na próxima personagem temporada. pode vir aos poucos, né? É. Do que como na série, que nos livros, que só era citado ali, aqui, de repente apareceu. É legal. Esse também seria legal se eles trouxessem um personagem, um ator forte, né, pra fazer Seria muito esse legal. Eu personagem. gosto muito do sexto livro e da cena que eles estão juntos ali. Nossa, é Aquilo legal lá. porque, tipo, Eu amo o sexto livro. é uma mescla de loucura, O Senhor ciúme, do Caos. é o caos, gente. Você fica, meu Deus, nada Esse de livro é bom muito vai bom. sair daí. Esse daqui a gente vai falar, mas assim, é um prenúncio, é um foreshadowing que vai acontecer, eu acho que no final dos livros. Não sei quando acontece, gente, mas assim, todo mundo que é fã da Roda do Tempo sabe que o Matt vai perder um olho, né? Você sabia, né, Jess? Eu não sabia. Não acredito! Você nunca Eu não viu sabia. fanart? Eu fujo muito de fanart. Eu vi no nosso roteiro e eu fiquei tipo Toma assim, aí o tá bom, spoiler então, Jéssica! Ao vivo! mas eu já tomei spoilers do Matt, já falei pra vocês, eu já tomei spoilers do Matt, então tudo bem. É. Porque, tipo, eu vejo um monte. Acho que Eu desde fujo o de primeiro fanart. livro. Tá, é isso, galera. Desculpa aí, o Matt vai perder um olho. É isso. E já tá tendo
foreshadowing agora, né? Nossa, direto, gente, desde a primeira temporada aparece esse personagem com o olho lascado. Vocês não perceberam até agora, gente? Presta atenção. Qualquer coisa, vislumbre que tem no futuro, sonho, qualquer coisa que tem, tá lá o pobre do Matt sem o olho. E é isso. Vem aí. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês: ele não perde o charme dele nenhum centésimo, tá? Com a aperta do olho. Muito ao contrário, ele fica pior. Imagino. Ai, a gente também tem, não sei se chega a ser um foreshadowing, acho que é um pouquinho sim, né? Sobre o Ingtar, porque o Lord Ingtar, ele é um amigo das trevas, né? E acho que é muito legal, porque a gente vê ele como um herói, assim, uma posição de liderança, pai. Chega lá, quando a gente descobre, você pensa, como assim, gente? Eu pensei que os amigos das trevas fossem todos ruins. E é mais uma coisa que a série vem trabalhando, né? Nem todo mundo é ruim, as pessoas às vezes só querem o dela e não vê outra oportunidade, né? E é legal porque é ele quem traz para o Perry, então, essa reflexão. Olha, você está pensando mal desse soldado aqui que era amigo das trevas, mas você já se perguntou por que que ele fez isso? Então, eu acho muito legal que é ele, esse personagem que vem trazendo isso, e lá no final, né? Porque ele vai se Com mostrar um certeza o amigo das Perry vai trevas. lembrar dessa conversa. Com certeza não. Sim! O Perry eu já não sei de mais nada, né? Ai, que dó. Ai, Mas eu ai. gosto bastante desse personagem. E a gente tem a pergunta que não quer calar, né, dessa temporada é: a gente vai ter o arco da espada? Eu acho que não. Acho Eu que é acho muita coisa. vai ser, se tiver, eu acho que vai ser podre, porque vai ser muito apressado, Gente, vai ser um primeira negócio vez que a Jéssica usa essa muito. palavra na Não, eu cobertura acho que da eu já segunda temporada. Jazz! falei podre, Falou? mas que tal podre que vocês comentam às vezes nos vídeos? É isso, gente. Que tal podre que vocês. Eu acho que Pega vai esse ser podre se for Podre. agora, porque a gente não tem tempo. Vai ser tudo muito rápido, assim, ó. E essa é uma parte importante. Eu gosto desse arco. Vocês acham então que a temporada termina que nem o livro 2 termina? Eu acho que sim. Eu acho que vai ter a luta nos céus, vai ter Olha, acho que vai seria soar a bom trombeta, vai se fosse ter tudo assim. isso aí. Mas não vai Fazer um último ter. episódio bem grande, bem épico, é uma luta bem legal, apresentando o menino Randy para o mundo: "Ó, esse daqui é o meu dragão", e daí pronto, acaba. Sim. E eu acho que do livro 3 eles vão pular muita coisa, assim. Eles Tomara, vão. porque o livro 3 é uma bosta. O livro É 3 é importante podre, tomara que pule importante para os tudo. outros. Não, é importante para alguns dos outros personagens, né. Mas eu acho que eles vão pular muita coisa que acontece no livro 3 Eu quero ver o quarto livro bem adaptado, é o livro do meu coração. Ele tem por que ser favor, muito bem gente. adaptado, ele tem muita coisa, ele é muito legal, então assim, corta o 3, vamos para o 4 e tá tudo certo. O que você acha, Tami? Vai ficar com Deus também? A espada? É. Eu acho que sim. O Randy não sabe nem usar a espada que ganhou do pai, né? Aí vão dar outra espada pro garoto pra ele fazer o quê agora nesse momento? Não sei, assim. Vai fazer Porque, com Deus. assim, Gisele. E eu acho que não tem tempo de explicar, é todo um rolê, a espada. E eu acho que se a trombeta é o assunto da segunda temporada, por mais que os outros arcos vão costurar coisas além da trombeta, porque eu fico pensando também qual vai ser o cliffhanger dessa temporada, sabe? Porque esse é um rolê, né? O segundo livro ele não termina necessariamente com um cliffhanger, né? Ele termina com a batalha épica. Não era uma coisa É. que o Jordan gostava muito de fazer. Com exceção lá dos últimos 3 livros, que aí já não era mais o Robert Jordan, e aí o Brandon Sanderson fez o Brandon Sanderson, né? Ele termina com. E aí tu tem que pegar o outro próximo livro, tem que pegar o próximo livro, que é uma coisa que não necessariamente acontece nessa sequência inicial que a gente tá passando. Então eu fico pensando, o que vai ser o cliffhanger, sabe? Qual vai ser a treta que vai impulsionar a Acho terceira que o temporada? cliffhanger vai ser ele ir atrás, ele falar que ele tem que ir atrás de profecia, sabe. Tá, mas isso é podre. Ele Que profecia? eu Não, gosto. mas o público tá cagando por profecia. Tu acha que isso entra em paralelo com Moiraine perdendo os poderes? Não. Meu Deus, o que será que vai ser, hein? Será que vai ter mais do Zaiel no final da temporada, assim?
Eu não vejo a hora de ver o Zael. Nossa senhora, tem que ser agora no próximo episódio também, que isso já demorou demais. Não, a Vienda vem aí, amiga. A A gente Vienda sabe vem que a aí. Vienda vai encontrar com o Perry. Que horas isso? Bora pra agora, né, esse episódio. Mas eu acho que, tipo, será que no final, assim, vai ter, tipo, uma horda de Aiel saindo do deserto, assim, sabe? Ai, não Cara, da sei. Jéssica tá tipo. Ai, não. Eu acho que não é impacto suficiente. Eu também não curto, Eu acho que não é impacto porque suficiente. Será que vocês acham que a última cena seria ele encontrando a espada? Não, também não faz Não. sentido nenhum. Ninguém sabe que espada é essa. É. Por isso que eu tô falando. Será que é capaz da cena ser outra coisa que não existe? Entendeu? Ou ele, o Ishamael despertando mais alguém, né? Nossa, mas também Mas aí tem que ser uma Ou puta ele de uma ou cena. ou ele ou não, espero que não seja isso, não vou nem Ou ele mata a Moraine, você fala? não, ele matar a Moiraine não, ele mata de novo um abandonado, e a gente acha de Não! novo que alguma Não, coisa não, dessa não, não, não. Isso aí aconteceu. é Não, fora. mas Não. se ele fosse matar um abandonado, esse abandonado já tinha sido inserido, eu Ou acho. ele Porque poderia senão... matar a Selene, ele não ama ela, descobriu que ela é do mal, ele decide matar ela e acaba Ah, a série. não, a Selene não vai de base nessa temporada, não. Não, ela não vai de base, mas a Será gente que. já viu esse rolê de que ele mata e depois a gente fica pensando: "Ai, mas será que morreu mesmo?". Então, a Selene é uma candidata. Ele falou que amava essa personagem, agora ele tá super com raiva e chateado porque ele foi enganado, então ele vai atrás dela. Será que não termina com a reunião pra depor o trono? Ele não vai atrás dela, né, mas nem fudendo, Hein, né? hein, 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 hein? Hein, hein, hein? E se a última cena for a reunião pra depor o trono? Ah, Pra seria depor o legal, né? trono? É, delas. Já? A Liandrin se junta com a galera e fala: vamos fazer acontecer? Nossa, mas Eu a acho que é um Elaida cliffhanger. É não interessante, seria Porque legal. a Elaida vem aí. Acho que é Seria legal. insinuação, entendeu? Vamos, galera. Porque aí terminaria como começou a temporada. A reunião, a reunião. Só que agora a gente entende o motivo da reunião. Que vai ser outra reunião, no caso, né? A mesma reunião. Ah, eu acho que pode ser interessante. Porque Mas eu aí, preciso pensar melhor aí fica a sobre isso. pergunta, assim, tipo, porque o Zael chegando. Tá, mas aí tem que saber o que eles vão mostrar do Zael pra fazer sentido eles chegando. Porque por enquanto foi só, a guerra do Zael. Ai, o Zael. Ai, você parece um Aiel. Ai, você é filho do Maiel. Tá. É uma cena foda com a Vienda, igual a gente teve na primeira temporada com a Aiel lutando. Mas será que é só essa apresentação que a gente vai ter do Zael por enquanto? Eu acho que sim, Não, eu a acho gente que a não vai ter muito apresentação. aprofundamento. Eu acho que a apresentação vem antes, né? Acho que já no próximo episódio vem a Vienda. Mas esse negócio de fazer o cliffhanger ali no finalzinho da temporada. Não sei se eles vão mostrar a Moraine de novo indo atrás dos poderes sabe, Ou a dos poderes Moiraine dela. ou a Moiraine recebendo o poder de volta. Não sei o que pode Não, mas acontecer, tem mas que ser aí não uma seria um coisa assim cliffhanger. que ela vai atrás e que não vai se concluir nessa temporada. Tem uma Não pode ser uma coisa que sim. a gente. Não pode ser resultado, tem que ser É. expectativa. Uhum. Nossa, isso vai acontecer. Tipo, que nem a gente ficou com a expectativa de, nossa, não matou. Nossa, puta expectativa. Mas enfim. Eu acho que pode ser ou assim, mais um abandonado, ou pode ser a Moraine indo atrás dos poderes dela, né? De voltar de novo, ou esse negócio da reunião das Aes Sedai, assim. E já uma Porque amostra da Elaida seria muito legal. Porque a gente sabe que o trono vai ter uma conversa com o Range. Se o Range, dependendo da conversa que o trono tiver com outras pessoas e o Range já se manifestar enquanto dragão, o cenário já tá pronto pra Liandrin falar: ó, ela sabia, ela não Tempo todo. fez o que não deveria ter feito, esse cara vai estragar o mundo de novo. Chega dessa mulher. Hablamos muito. Falamos sobre tudo. Agora Vocês vão não poder vão mais teorizar horrores aí nos comentários, igual vocês Queria um gostam. spoiler, a gente deu até abandonando demais. É. Sim. É isso, galera. A Ai, gente quer vocês comentando, já que vocês pediram tanto, a gente quer ver vocês comentando, teorizando, falando o que Compartilhando. vocês estão pensando, vamos lá. é isso aí, gente. E acompanhem também a cobertura que tá saindo dos episódios. Estão saindo vídeos intercalados, né? Então, no meu canal, depois no canal da Gi, depois no canal da Gé.
Então, é isso, a gente tá fazendo a gente sempre faz esse conteúdo casado, então é importante que você esteja inscrito nos 3 canais para não perder nada, além de nos acompanhar também lá no Instagram, onde a gente tá postando reels, curtos e sucintos sobre assuntos específicos que foram mencionados nos episódios para dar um pouquinho mais de informação que a série não está trazendo, então a gente tá tentando trazer, mas também sem estragar a experiência, né, da galera que não leu os livros ainda, e também de não entregar, tipo, mastigado, porque eu acho que a gente, enquanto leitor, a gente quer falar muito, mas a gente às vezes esquece que esse falar muito estraga muitas vezes a experiência da pessoa que só quer saber um pouco mais. Ela não Exato. quer spoiler, ela quer contexto, ela quer mais explicações, ela não quer o spoiler, né? E às vezes eu acho que isso fica um pouco confuso na mente do público que lê os livros, porque às vezes a gente recebe uns comentários sobre coisas que a gente não pode falar, porque senão a gente vai estragar a experiência. E Inclusive, comentários brigando com a gente. Porque a gente não e falou e aí, coisa. aqui eu vou dar a descompostura. Desculpa, galera, mas a gente não, Vai, então. não é assim, a gente quer falar com vocês que são leitores e que querem, mas a gente quer que mais pessoas assistam a Roda do Tempo e mais pessoas queiram ler. E a gente não faz isso dando spoiler na cara das pessoas. A gente tem que comentar sobre as coisas, plantar a semente, e por mais que a gente saiba a resposta, não é sobre entregar a resposta na mão do espectador que não leu o livro, é sobre plantar a semente da dúvida. É por isso que quando a gente sabe a resposta e a gente fala, será que é isso? Não é porque a gente não sabe a resposta dos livros, é porque a gente quer que a pessoa que não leu os livros pense a respeito disso e não simplesmente tome um spoiler na cara. Olha, no meu vídeo, por exemplo, que a gente discute os episódios 1 a 3, tem comentários, assim, muito de contraste, né? Uma pessoa comenta, ai, vocês estão só narrando as cenas. A outra fala, nossa, eu não tinha percebido tal coisa. E é sobre isso, gente. Às vezes a gente narra, fala assim sobre. Se a gente não faz cena a cena, as pessoas pedem. Se a gente faz, as pessoas reclamam, sabe? Aí outras pessoas vêm e falam, nossa, que interessante, não tinha percebido isso. Então é por isso que a gente vai ali narrando. Gente, é muito tempo, sabe? Às vezes a gente fica gravando durante 40 minutos, 1 hora, para dispor tudo e fazer vocês pensar, né? As pessoas que já leram, as pessoas que não leram, para tentar agradar todo mundo. Não tem como, lógico. Mas a gente tenta pra caramba. E tem outra coisa Respeita também, muito. né? A gente tem o material dos livros, mas eu acho que tá claro pra todo mundo que a série não está seguindo à risca o material dos livros. Então também não adianta a gente chegar aqui e dizer, bater o martelo sobre coisas que a gente não tem certeza que a série vai retratar daquela forma. Aí é só você criar uma expectativa num público e depois ainda aparecer uma pessoa e dizer, nossa, mas vocês erraram. Nos meus vídeos teve um comentário logo nos primeiros, enfim, não lembro qual vídeo, falando sobre a Liandrin, porque a gente comentou alguma coisa da Liandrin e teve um comentário do tipo: "Ai, a Liandrin é da Aja Negra, óbvio, tá nos livros isso". Gente, isso Parabéns. aqui, sabe, Parabéns, eu você queria leu ter os sabido livros, isso mas e quem não eu queria leu? saber isso mais pra frente, inclusive isso foi uma coisa que a gente debateu aqui, que a Gi estava em dúvida se ficou realmente claro, então assim, são muitas nuances e muitas perspectivas desse livro que você leu, então assim, calma, a gente tá tentando Calma. juntar todo Calma. mundo, mas calma. E aí é uma coisa muito legal, né, que a gente, enquanto leitor, às vezes não se dá por conta de que tem muita gente que assistiu a primeira temporada e amou a série e não teve nenhuma das preocupações que a gente teve. E a gente não pode ser responsável também por plantar essa semente do não está bom, faltou tal coisa na cabeça dessas pessoas que estão só aproveitando ali. Então, a gente esse ano separou bastante os conteúdos e a gente tá testando formatos. Talvez na terceira temporada a cobertura vai ser completamente diferente, porque a gente não sabe, mas a gente tá tentando contemplar os dois públicos para que a gente consiga ter o máximo possível de pessoas falando sobre a série e que elas encontrem no nosso conteúdo os dois tipos de informação, com spoilers, sem spoilers. Tá Nem bom? todo mundo é leitor, gente. Tem gente que só pode assistir e tá tudo bem. A grande maioria não é. É isso, gente. Então, links, informações aqui embaixo, link das meninas. Nosso review do próximo episódio, os reviews dos episódios estão saindo sempre no sábado, novamente, canais intercalados. Então sigam a gente, acompanhem aí, comentem suas teorias. Os comentários estão livres, mas tome cuidado também, né? Dá uma introduzidinha ali, que se a galera estiver passando o olho ali nos comentários, não tomar um puta spoiler na primeira frase. Pelo amor de Deus. Vou comentar lá sobre o livro 12. Por favor, gente. Coloca um avisinho aí. Coloca um avisinho, senão a Jéssica vai tomar spoiler, coitada. Pelo amor de Deus, gente. Já basta eu dando spoiler pra gente.
É isso, galera. Obrigada por acompanhar este vídeo que ficou enorme. E, né? Então tá. Vocês que pediram. Vocês que pediram. E a gente volta ou depois dos próximos 2 episódios, ou no final. Pra comentar esse vídeo aqui. Depende dos rumos da série. Se os próximos episódios forem bons e a gente Vamos tiver ver. muita coisa pra falar, a gente volta. Senão, tipo assim, a gente só se vê no final da temporada com um vídeo nesse formato aqui. E é isso, tá bom? Obrigada por assistir. Se inscreva e tchau! Beijo, gente. Tchau. Tchau.